Olá, camaradas! Essa é mais uma aula de Sociologia do professor Júlio César. O tema de hoje será Concepção Sociológica de Émile Durkheim. Em seus estudos sobre a sociedade capitalista, Émile Durkheim fez duas observações. Primeiro, a sociedade está dividida e especializada em funções heterogêneas, ou seja, muito diferentes umas das outras. Segundo, mesmo assim consegue garantir uma coesão social, isto é, o grupo permanece unido e funcionando de forma constante. Então ele fez uma pergunta: como indivíduos tão diferentes, em funções sociais tão distintas, podem se integrar socialmente? Ele levantou algumas hipóteses. Todas as sociedades se caracterizam por algum tipo de divisão do trabalho. Em sociedades com menor divisão do trabalho, os indivíduos são mais semelhantes entre si. Nelas prevalece uma solidariedade mecânica. Nas sociedades com maior divisão do trabalho, as diferenças entre indivíduos são mais acentuadas. Surge uma solidariedade orgânica. A divisão do trabalho é o elemento que impulsiona o desenvolvimento das sociedades. As funções sociais são fundamentais para a sua análise, por isso sua sociologia é considerada funcionalista. Para Durkheim, a sociedade não é um conjunto de indivíduos que moram no mesmo local. A sociedade é um conjunto de ideias, crenças e sentimentos compartilhados pelo coletivo. Os fenômenos sociais não podem ser reduzidos a aspectos puramente materialistas, biológicos ou psicológicos. Por isso, Durkheim criou dois importantes conceitos para explicar a sociedade: interdependência funcional e fato social. Interdependência funcional é a dependência recíproca entre as pessoas em sociedade em que há grande divisão do trabalho e os trabalhos são muito especializados. Por exemplo, todos nós precisamos nos alimentar, mas para isso dependemos dos trabalhadores que produzem os alimentos, que por sua vez dependem dos comerciantes para vender seus produtos. Já os comerciantes dependem dos profissionais dos transportes e dos consumidores. Fatos sociais são formas de pensar, sentir e agir que exercem uma força externa, uma coerção sobre os indivíduos. A sociedade precede o indivíduo, determinando sua forma de ser. Características do fato social. Primeiro, generalidade, algo coletivo reconhecido em toda uma sociedade ou grupo social. Segundo, externalidade, é algo exterior à consciência do indivíduo, mas que exerce influência sobre o seu modo de ser. Terceiro, coerção, algo que exerce uma força, uma obrigação de seguir o que a sociedade está mandando. O indivíduo se submete ao coletivo. Exemplo de fato social: direito, educação, religião, política, esportes, divisão do trabalho. Anomia. Para Durkheim, suicídio e crime são fatos sociais e, portanto, possíveis de serem estudados pela sociologia. Para explicar esses fatos sociais, Durkheim utilizou o conceito de anomia. Anomia é um momento de falta de regras e de coesão social. Segundo Durkheim, existem três tipos de suicídio: suicídio egoísta, quando o indivíduo não suporta a vida em sociedade; suicídio altruísta, quando alguém morre por um ideal, uma causa nobre, por exemplo, para salvar outras pessoas de um acidente ou por devoção religiosa; suicídio anômico, quando a sociedade é abalada por situações de crise e desordem.